Olá, boa noite. Boa noite. O Vaticano publica texto base que vai orientar atividades do Sínodo em outubro. Documento e instrumento de trabalho pergunta: como ser igreja sinodal missionária? Membros das forças de segurança participam da tradicional missa de Páscoa da Guarnição Militar de Sergipe. 9 de julho, igreja celebra a primeira santa do Brasil. Estado paulista recorda a Revolução Constitucionalista de 1932. Mulheres em situação de vulnerabilidade social e financeira na maternidade. Em Minas Gerais, iniciativas ajudam a transformar a vida das mães. Argentina e Canadá fazem o primeiro jogo pelas semifinais da Copa América. E na Canção Nova, a área de camping está disponível para jovens que participarão do PHN. Você está na TV Canção Nova. Este é o Canção Nova Notícias que começa agora. O Vaticano publicou hoje o texto base que vai orientar as atividades do episcopado durante o sínodo que acontecerá em outubro. A questão principal apresentada pelo documento é como ser igreja sinodal missionária. Na sala de imprensa da Santa Sé, autoridades responsáveis pelo andamento do sínodo falaram da elaboração do Instrumentum Laboris, documento base para o trabalho dos participantes do sínodo sobre a sinodalidade. Depois da celebração da primeira sessão, o sínodo regressou, por assim dizer, às igrejas locais, segundo um virtuoso dinamismo de circularidade, com base no qual o que se faz no centro, através do trabalho de alguns, é devolvido a todos os outros. De acordo com o cardeal, chegaram à Secretaria-Geral do Sínodo 108 resumos nacionais elaborados pelas conferências episcopais, além de 9 respostas recebidas das igrejas orientais católicas, 4 dos encontros internacionais das conferências episcopais e de representantes da vida consagrada. As contribuições de grupos que estiveram ativos entre os meses de abril e maio também serão acrescentadas no Instrumentum Laboris, que se tornou público hoje. O que mais chama a atenção na leitura, não só dos relatórios, mas também das experiências e boas práticas que chegaram à Secretaria-Geral, é que o processo sinodal foi e ainda é um tempo de graça que já produz numerosos frutos na vida da Igreja. De acordo com os responsáveis pela organização do sínodo, o próximo passo é submeter o documento ao discernimento dos membros da Assembleia Sinodal, que se reunirão novamente em outubro aqui no Vaticano. O Instrumentum Laboris não é um documento definitivo, mas está ao serviço da preparação e condução da segunda sessão da Assembleia Sinodal. Serve de base para a discussão, mas não é um rascunho do documento final a ser alterado, nem um compêndio completo de eclesiologia sinodal. E ao final da Assembleia Sinodal em outubro, o processo sinodal não terminará, o que na configuração que lhe é dada pela Constituição Apostólica Episcopalis Communium inclui também a fase de implementação. A palavra voltará, portanto, em primeiro lugar ao Santo Padre, a quem a Assembleia oferecerá as suas conclusões, e depois, novamente, a todo o povo de Deus, que em cada igreja local será chamado a realizar o apelo a crescer como missionário sinodal. Aqui no Brasil, uma missa na manhã de hoje na Catedral Metropolitana de Aracaju marcou a celebração da Páscoa dos militares que atuam nas forças de segurança de Sergipe. Desde o mês de abril, o Ordinariado Militar do Brasil percorre cidades e estados para realizar a celebração da Páscoa com reflexões sobre uma família de fé, coesa e abençoada a serviço da pátria. O início da celebração foi marcado pela entrada das bandeiras históricas e do pavilhão nacional. Destaque também para a imagem de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Exército Brasileiro. A missa na Catedral Metropolitana de Aracaju foi presidida pelo arcebispo militar do Brasil, Dom Marconi Ferreira, e concelebrada pelo bispo de Estância, Dom Genivaldo Garcia. Assim, a família militar celebra a Páscoa no Brasil inteiro. Como a gente tem que percorrer o Brasil inteiro, então a gente divide por setores, por estados, por regiões, para
agregarmos o maior número de militares, que hoje chega a mais ou menos 6 milhões, a família militar toda no Brasil. A missa de Páscoa entre os militares foi celebrada no Brasil pela primeira vez em 1945, após o retorno dos expedicionários da Segunda Guerra Mundial. E assim a tradição se mantém. Os militares são os únicos que celebram a Páscoa fora do tempo pascal. Nós temos este dom, esta graça dada pela Mãe Igreja de celebrarmos a Páscoa fora do tempo normal da Igreja. Isto devido à Segunda Guerra, quando os nossos pracinhas voltaram, eles fizeram um pedido à Mãe Igreja que eles queriam a Páscoa, por 2 motivos. Um, agradecer a Deus de terem voltado com vida, e o segundo, de rezarem por aqueles que tombaram, aqueles que não voltaram. Os 2 sentidos, sempre o sentido de vida, vida eterna ou a vida aqui com os seus. Como diz o nosso arcebispo, né? A Páscoa não é simplesmente recordar um fato histórico, mas é vivenciar esse acontecimento no nosso dia a dia. Assim como Cristo deu a vida, né, por nós, nós também, como militares, somos chamados a dar a vida, não somente pela pátria, mas também pelo nosso próximo, né? Nós queremos professar como família militar essa nossa fé, que Jesus Cristo está vivo entre nós, está ressuscitado, e Ele é quem nos encoraja em nossa missão na segurança do nosso povo, tanto a nível estadual quanto a nível nacional. É um momento de nós, renascidos em Cristo, celebrar essa grande partilha, esse grande momento de congraçamento entre outras forças militares presentes aqui no nosso território sergipano. Então, todas as forças militares congraçadas, louvando e glorificando a Deus, para que a gente tenha o nosso exercício, a nossa atividade profissional salvaguardada e protegida por Deus, que é o Rei dos Exércitos. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, apresentou hoje um projeto de lei para buscar soluções para as dívidas bilionárias dos estados com o governo federal. O projeto de lei foi elaborado por Rodrigo Pacheco e divulgado por ele à imprensa. Segundo o presidente do Congresso, a dívida dos estados passa dos 700 bilhões de reais. A maior parte desse valor se refere aos débitos de Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Atualmente, os débitos dos estados com a União evoluem a partir do resultado anual do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, mais de 4%, ou a taxa Selic, hoje em 10,5%. Segundo Pacheco, o Ministério da Fazenda e os estados concordam que essa fórmula precisa ser revista, já que vem impedindo a redução das dívidas. O texto de Pacheco cria o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, PROPAG. O texto precisa ser votado no Congresso e sancionado por Lula para virar lei. A alteração da proposta tem como objetivo congelamento do valor principal da dívida atual sem descontos, abatimento de até 2% dos juros por diferentes mecanismos, como a federalização dos bens e créditos estaduais, reversão de até 1% dos juros em investimentos nos estados e no DF, reversão de até 1% dos juros para aplicação em um fundo que atenderá a todos os estados endividados ou não, e dívidas parceladas em até 30 anos. Por parte do Legislativo, permitir que haja instrumentos que possam fazer com que esses indexadores e que haja formas de solução desse conflito a partir de negociações que possam ser mais amplas do que as que existem hoje. A partir de hoje, os preços do litro da gasolina e o gás de cozinha estão mais caros. O reajuste foi anunciado pela Petrobras. A repórter Camila Castro está ao vivo, direto de Brasília, e tem mais informações. Boa noite, Camila. Boa noite, Mauricé, e a todos. O valor do litro da gasolina, antes R$ 2,81, aumentou 20 centavos. E o preço de venda da gasolina para as distribuidoras passou a R$ 3,01 por litro. A medida não vale para o diesel.
Na prática, a mudança deve causar um aumento aí de 15 centavos no preço final da gasolina vendida nos postos, segundo a Petrobras. É o primeiro reajuste do combustível este ano. A estatal também anunciou a alteração do preço do gás de cozinha, que subiu hoje R$ 3,10 por botijão de 13 litros. O último ajuste no preço do gás de cozinha foi em julho do ano passado. O economista Vitor Ludovig está aqui conosco para responder essas perguntas que todo mundo quer saber. Vitor, seja bem-vindo novamente ao Canção Nova Notícias. Explica para a gente os motivos para este aumento. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Bom, há 4 motivos principais que impactam o preço do combustível no Brasil. O primeiro é o preço do barril de petróleo, o Brent. O segundo é o dólar. O terceiro são os impostos. E o quarto é a eficiência logística. Isso porque o Brasil é um país que exporta diesel bruto e importa diesel refinado, né? Então, desde o início do ano, o dólar subiu 16% e o preço do barril de petróleo subiu 4%. E isso impacta, sim, o preço do combustível, que já opera com defasagem, segundo a Associação de Importadores, que já opera com uma defasagem de 50 centavos. Então, só o que eu posso dizer é, vem mais aumento por aí. Agora, Vitor, e em relação ao gás de cozinha? Excelente pergunta. Lembra que eu disse que o Brasil exporta diesel bruto? Pois é. O processo de refinamento do diesel bruto, como subprodutos do diesel refinado, são o combustível, o gás liquefeito de petróleo, o GLP. Então, o aumento combinado do preço do barril de petróleo com o preço do dólar aumenta toda a cadeia de commodities. Então, o combustível, a gasolina, o gás de cozinha, então tá tudo no mesmo bojo. É um produto assim como o combustível. E vai impactar na inflação? Com certeza. Basta a gente ver como as mercadorias são transportadas no Brasil, com base no petróleo. Então, se o tomate, né, o frete do tomate até o mercado fica mais caro, isso vai ser absorvido no preço do tomate, que vai ser absorvido no preço do molho de tomate, que vai ser absorvido no hot dog, e assim sucessivamente vai aumentando a cadeia da inflação. Muito preocupante num ano eleitoral. Com certeza. Obrigada pela sua participação. Uma ótima noite. O Canção Nova Notícias volta agora para falar do feriado de 9 de julho em São Paulo. A data lembra um movimento liderado pelo Estado paulista, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul contra as políticas de governo de Getúlio Vargas. A capital paulista traz ainda grandes símbolos desta história. No dia 23 de maio de 1932, por insatisfação do povo paulista com o governo de Getúlio Vargas, soldados e estudantes se uniram em torno de um mesmo ideal e lutaram para que o Brasil tivesse sua própria Constituição. Isto resultou na morte de 4 jovens, cujas iniciais dos nomes formam a sigla MMDC. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo são hoje os grandes personagens da Revolução. Eles reclamavam e lutavam para que houvesse uma Constituição no país, uma vez que na ditadura Vargas se rompeu toda a estrutura político-administrativa que existia até então. E a luta chama-se Revolução Constitucionalista por isso. Esses ideais da Revolução se voltam à constitucionalização do Estado. O que muita gente ainda não faz ideia é da importância de alguns pontos históricos da cidade. São ruas, avenidas e monumentos que homenageiam os guerreiros da Revolução de 1932. Entre eles está o Obelisco do Ibirapuera, que em grego significa pilar ou espeto. Com 72 metros de altura, seu interior foi arquitetado e construído em forma de cruz. Esse monumento, as pessoas imaginam que seja do Estado ou da Prefeitura, não. Esse monumento é de propriedade da Sociedade Veteranos de 32. O monumento fica apontado para a Avenida 23 de Maio e presta homenagem aos 713 soldados mortos durante a Revolução de 1932. Depois de todo o caminho feito, os paulistas foram derrotados, mas em contrapartida, o estado de São Paulo ganhou bastante com o movimento. Uma demonstração de organização, como os paulistanos conseguiram se organizar, jovens que não tinham a mínima experiência militar, participaram, mulheres costurando fardas,
é parte da história do Brasil, mais especificamente da história de São Paulo. E eu admiro muito esse momento por conta dessa participação popular, desse engajamento. Mesmo que a batalha não foi vitoriosa, houve uma vitória. A igreja lembra hoje a primeira santa do Brasil, Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Nascida na Itália, Madre Paulina chegou ainda jovem aqui no país e fez diversos trabalhos sociais e de evangelização. Nossa equipe mostra um destes projetos. Em 1875, a jovem Amabile chegava da Itália ao sul do Brasil com a família. Mais tarde, ajudou a fundar a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição e ficou conhecida como Madre Paulina. Em 1903, foi convidada para auxiliar em projetos sociais no Ipiranga, em São Paulo. Ela vai encontrar uma pequena igrejinha e 2 casinhas onde residiu idosos e muitas crianças escravizadas, filhos de escravos que viviam aqui no bairro Ipiranga. E com o tempo, o número de crianças também foram aumentando, então os idosos passaram para outro local e aqui permaneceram as crianças, passando então a ser um orfanato. Ela que impulsionou, né, o educandário, dando mais qualidade de vida para as crianças e para os idosos, filhos de ex-escravos. Para ajudar a manter os custos do educandário, Paulina contribuía fazendo artesanatos e cultivando o bicho da seda, nesta sala que ainda é conservada. Hoje, o educandário Sagrada Família continua funcionando aqui no bairro do Ipiranga, em São Paulo. O local oferece serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e atende cerca de 200 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O espaço é mantido pela congregação e conveniado com a Prefeitura de São Paulo. São atendidas crianças de 6 a 14 anos. No contraturno escolar. Aqui nós trabalhamos com oficinas e temas dirigidos. Aí nós temos oficinas de culinária, jiu-jitsu, esportes, danças, fotografia e inclusão digital. E os temas dirigidos é de acordo com o mês. Aí nós trabalhamos com preconceito, racismo, bullying. No sentido de completar e dar suporte à família. Tanto quanto a escola, o CCA tem essa característica de ofertar alimentação na entrada, almoço na hora da saída, quem entra tarde entra já no período de almoço e na hora da tarde tem a refeição do café da tarde para saída. Obra que mostra o legado do bem deixado por Paulina, que foi canonizada em 2002. Nós estamos seguindo aquilo que ela nos deixou para que as pessoas tenham vida de qualidade. E amanhã a gente está de volta com um boletim de notícias. Nosso encontro é logo após o Sorrindo para a Vida. Até lá! A Secretaria-Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil promove até sexta-feira em Brasília o encontro de coordenadores diocesanos de pastoral. A pastoral de uma igreja sinodal e missionária é o tema do encontro. O trabalho pastoral junto às famílias e a transmissão da fé em tempos de pluralidade foram abordados no encontro. Dom Leomar Brustolin conduziu as reflexões e apontou caminhos para a evangelização familiar. Nós estamos vendo outros contextos, não é mais tempo de eventos, mas de processos. Não temos mais pretensão de grandes massas, mas acima de tudo comunidades discipulares, a exemplo de Atos dos Apóstolos, para que se volte às origens, se volte àquilo que o cristianismo sempre fez, que é uma fidelidade a Jesus em comunidade. O encontro anual auxilia os agentes na condução das famílias para que entendam o olhar da igreja na caminhada pastoral. É lá na paróquia, é lá na comunidade, é lá na rua, né? O seu João, a Dona Maria, lá nas suas casas, nas suas ruas, é lá que a pastoral familiar acontece. Julho, férias das famílias, mas trabalho intenso dos casais e religiosos que lidam com a evangelização familiar. O acompanhamento pastoral dos casais cristãos e o fortalecimento da pastoral familiar no Brasil serão temas também de um outro encontro que será realizado nesse final de semana. 19 casais responsáveis pela pastoral dos regionais da CNBB estarão em Brasília, reunidos em assembleia para definir ações evangelizadoras para o ano que vem.
Solange e Alisson Estila estão à frente da Coordenação Nacional da Pastoral Familiar. Para eles, o momento é valioso e fortalece a missão. Que possamos fortalecer cada vez mais os vínculos que se formam nas comunidades. Então, para que possamos ser cada vez mais próximos das famílias. E assim conseguimos fazer um caminho, um trilho de santidade e também de catolicidade. O ar polar continua forte e derruba as temperaturas no sul e sudeste do país. Enquanto isso, o tempo permanece seco no centro-oeste. Há alerta de queda de temperatura em quase todo o Rio Grande do Sul e no extremo sul catarinense, com risco de precipitação invernal, que é a soma de muita umidade com massa de ar polar, que pode gerar chuva congelante e até mesmo neve. Um registro feito na manhã de hoje mostrou a sensação térmica de 0 grau em Gramado, como você vê nas imagens. Amanhã chove na região metropolitana de Porto Alegre, oeste de Santa Catarina e Paraná. Nas demais áreas da região, o tempo segue encoberto e chuvoso. Inclusive, pode ter geada no centro-sul do Rio Grande do Sul. No sudeste, chove também em todo o estado de São Paulo e essa chuva pode chegar ao sul fluminense e mineiro. Nas demais áreas da região, o tempo vai ser firme. No interior do país, na região centro-oeste, pode ter chuva a qualquer hora em grande parte do Mato Grosso do Sul. No norte, o tempo segue firme no sul de Rondônia, sudeste do Pará e no Tocantins. Nas demais áreas da região, há chance de pancadas de chuva com temporais. E para encerrar, vamos falar do Nordeste, onde a previsão de chuva vai do litoral de Fortaleza até Ilhéus, na Bahia. Nas demais áreas da região, o dia será ensolarado. Os termômetros marcam mínima de 9 graus em Porto Alegre. Em Cuiabá, que geralmente é tão quente, vai fazer mínima de 14 graus e máxima de 27 graus em Salvador e 32 em Manaus. São muitos os desafios de mulheres que passam pela maternidade em situação de vulnerabilidade social e financeira. Nem todas têm condições de montar o tão sonhado enxoval para o bebê, mas algumas iniciativas têm feito a diferença na vida dessas mamães. A oficina de Nossa Senhora foi criada em São Paulo por uma amiga de Elizabeth. O projeto doa enxoval para mães de recém-nascidos que não têm condições de comprar os itens. Durante 2 anos, eu pintei as toalhas para ela colocar na sacola. Depois, ela veio passar um fim de semana aqui comigo. Ela falou comigo: Beth, você faz tudo com tanto carinho, com tanto amor. Por que você não traz a oficina para Belo Horizonte? Em 12 de dezembro de 2016, dia dedicado a Nossa Senhora de Guadalupe, Beth iniciou o projeto com a ajuda de algumas amigas. São 25 itens em cada kit: roupas para o bebê, fraldas, produtos de higiene pessoal, toalhas e cobertores. Cada bolsa ainda leva uma oração e um texto. Quando elas abrem e vê que é tudo novinho, tudo empacotado, tudo com muito amor, com muito carinho, elas choram de emoção e a gente chora junto. Mais de 2.500 mães e crianças já foram beneficiadas pelo projeto. Atualmente são doadas 40 sacolas por mês. Para ajudar com as despesas, as voluntárias vendem artesanatos, biscoitos e realizam eventos beneficentes. A gente tem pano de prato, tem bolsas, jogo americano, várias coisas. Um trabalho todo consagrado à Virgem Maria. Durante a confecção das sacolas, as voluntárias fazem um momento de oração, pedindo a Nossa Senhora para cuidar e proteger cada família que recebe uma bolsa do projeto. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu tenho relatos de mães que deixaram de abortar depois que receberam a sacola, sabe? Então a gente dá uma importância muito grande para isso e faz tudo para que isso não aconteça. Cada coisa que eu coloco nas sacolas, eu penso, eu passo a mão, eu me vejo passando a mão assim e penso nas crianças que vão receber aquele carinho, porque eu acho que é muito amor e muito carinho. A gente sabe que é a mão de Maria que escolhe cada mãe e cada bebê,
né? A gente sabe que ela está presente aqui com a gente em tudo, nas nossas necessidades. Tudo que a gente precisa, às vezes eu falo, nossa, eu fiz tanta compra, como que eu vou conseguir pagar tudo? A gente não sabe como explicar que o dinheiro aparece na hora e tudo é pago e tudo é feito assim dentro da maior tranquilidade, sabe? Então a gente fala que esse serviço é dela e ela está à frente de tudo. O primeiro jogo das semifinais da Copa América vai começar daqui a pouco às 9 horas. Em Nova Jersey, Argentina e Canadá. Nova Jersey, Argentina e Canadá disputam uma das vagas para a final da competição. Para a seleção canadense, tudo é novidade. Afinal, esta é a primeira Copa América que a equipe disputa. O time está na semifinal da competição e tem mais uma pedreira pela frente. A Argentina, atual campeã da Copa do Mundo. Depois da vitória apertada sobre a Venezuela, os canadenses esperam continuar surpreendendo e ter a chance de jogar a final marcada para o próximo domingo. A partida também é encarada como uma revanche, já que na abertura da Copa América, os argentinos venceram o Canadá por 2-0. No confronto de daqui a pouco, os argentinos são vistos como favoritos pelos cronistas esportivos. O capitão da seleção argentina e eleito 8 vezes o melhor do mundo está pronto para o jogo. Lionel Messi tem uma lesão no tendão da coxa que ainda incomoda, mas está confirmado para a partida contra o Canadá. Agora, é esperar as duas seleções entrarem em campo e saber quem será o primeiro finalista da Copa América. O outro jogo da semifinal é entre Colômbia e Uruguai. O confronto entre as duas seleções está marcado para amanhã em Charlotte, às 9 da noite. Olha, hoje é feriado no estado de São Paulo e o motivo é a Revolução Constitucionalista de 1932. E aqui pertinho da Canção Nova, no túnel da Mantiqueira e a Garganta do Embaú, aconteceu uma das batalhas decisivas. Foi na divisa da cidade paulista, cidade paulista de Cruzeiro, com Passa Quatro, no sul de Minas Gerais. Feriado no lado paulista e de cada serra em Passa Quatro, além da Mata Atlântica, na Mantiqueira, um projeto preserva a memória da Revolução de 1932. Essa é a equipe do Museu Brasil Nota 10. São eles os responsáveis por apresentar a história. Essa aqui é uma sala de objetos museológicos referente à Revolução Constitucionalista de 1932, que representa a sala ao lado também. Nós temos a divisa entre as forças mineiras e o lado esquerdo as forças paulistas. Do lado direito das forças mineiras, nós vemos no primeiro banner soldados do batalhão de Belo Horizonte em posição de ataque. Temos JK operando o soldado ferido na Santa Casa de Passa Quatro. As maquetes e miniaturas são a novidade do espaço. Ela retrata os soldados mineiros guerreando contra os paulistas, que foi aqui no setor do túnel da Mantiqueira. O local foi idealizado para preparar o jovem para o ingresso no mercado de trabalho. Nós estamos aqui com 13 estudantes e cada um deles recebe uma bolsa de estudo para ajudar eles na compra de material, na educação, comprar alguma coisa em casa. Na vida do Marcos, o projeto vai além de contar história. Eu era bem gordo, graças ao projeto eu até emagrecida, eu melhorei bastante coisa. Aí eu comando, faço atividades. E na escola, como que é a disciplina de história? Sempre tira nota máxima, né, na história, né? Em matemática não é muito boa as notas não, mas em história sempre nota 10. No Brasil Nota 10 também é possível observar outras exposições. Aqui a gente tem os pontos mais principais também, que são as maquetes daqui de Minas Gerais, né? Essa daqui é o Museu Histórico Abílio Barreto, em Belo Horizonte. Igreja de São Francisco de Assis, ou Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte também. Mercado dos Tropeiros, em Diamantina. Museu do Ouro, em Sabará. E a gente tem até uma última ali, que é a Estação da Gameleira. O museu está no centro da cidade, pertinho da estação de Maria Fumaça. Venha nos visitar, Passa Quatro é uma cidade acolhedora. Passa Quatro é maravilhosa e aqui Passa Quatro tem história. Olha, amanhã vai começar mais uma edição do acampamento PHN. São 26 anos ajudando a transformar a vida de muita gente. Milhares de jovens foram impactados pela evangelização promovida pela comunidade Canção Nova. Monsenhor Jonas Abib, que nutria especial carinho pelos jovens e investiu neles,
foi o grande incentivador do PHN. Você também pode evangelizar conosco. Estamos com 23% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de Julho. Conheça mais e seja família Canção Nova. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade. Olha, a Canção Nova está praticamente pronta para inaugurar a edição de número 26 do acampamento PHN. Até domingo, 14 de julho, milhares de pessoas de diversos lugares do país são esperadas num dos maiores encontros de jovens do Brasil. Falta pouco para vermos a chácara de Santa Cruz assim, repleta de campistas. Com o PHN batendo a porta, algumas pessoas se adiantaram e já vieram montar suas barracas para uma semana especial em Cachoeira Paulista. Acho que acampar assim, é uma experiência incrível, né? Vou curtir o momento, né? O momento de conexão com Deus, com a natureza. É onde a gente recarrega nossas energias, a nossa força, para poder carregar as batalhas, as lutas e com fé em Deus e na misericórdia do Pai. Falar de PHN para o Júlio é recordar com gratidão o chamado de Deus para evangelizar. Experiência iniciada aqui, no meio dos jovens e continuada no digital. Eu fui tocado pelo PHN quando eu vim aqui pela primeira vez e eu tive o chamado de evangelizar na internet. Se eu não tivesse vindo, eu não sei nem o que eu estaria fazendo hoje, não sei nem se eu estaria aqui hoje. Então, assim, o PHN é sempre um convite mesmo a viver isso, né? Por hoje não. Só que quando a gente está aqui, é um reavivamento. Você já pensou em acampar na Canção Nova? Esta é uma oportunidade para aproveitar o PHN e toda a infraestrutura da Chácara de Santa Cruz. A área de camping onde estamos tem capacidade para acolher 4.000 barracas e é dividida em alas para homens, mulheres e famílias. Em primeiro lugar, olha o seu material, faz um pré-acampamento em casa, para que quando você chega aqui não tenha uma surpresa. Não adianta vir de sapato ou sandália, de salto, vai fincar ali no chão, então venha de tênis, algo mais assim, nessa disposição de uma aventura santa. Eu imagino que apesar das dificuldades, vale a pena dormir aqui, não é mesmo? Maravilhosamente, muito bem. E é a segunda vez que eu venho para o PHN. Amei. E eu vou voltar no que vem, se Deus quiser. Eu vi que você está com a blusa do ano passado, então é um sinal que você já passou por aqui, não é? Sim, eu participo há 7 anos daqui. É muito bom, é uma viagem que para mim é a viagem do ano. É maravilhoso, muito bom estar aqui. Não perca! De 10 a 14 de julho, você está convidado para participar do maior acampamento de jovens católicos do Brasil. Ou santos ou nada. Aceita o desafio? Com certeza vai ser um ano marcante, não só pela quantidade, mas pela qualidade daquilo que Deus vai fazer no coração de cada jovem, né? Quantos são os testemunhos de jovens que foram e são alcançados através dessa inspiração, e esse ano tenho certeza que não vai ser diferente, por isso as expectativas estão altas. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Que bonito que é ver a juventude aqui nesse espaço da Chácara de Santa Cruz da Canção Nova. E a gente está numa expectativa muito grande para ver todo esse povo por aqui, né, mamãe? Isso mesmo, Reinaldo. E a gente que está por aqui já pode contemplar. Pouco a pouco eles chegam e tornam essa chácara mais bonita aí nessa expectativa desse final de semana tão cheio de fé. Assista em instantes ao programa Pra Ser Feliz com o Padre Adriano Zandoná. Às 9 tem Reinflama e às 10 veja o PHN. A gente se encontra amanhã. Uma ótima noite. E nessa atmosfera contra o pecado, proposta pelo acampamento PHN, nós encerramos a edição de hoje com o clipe produzido pela equipe do Canção Nova Kids. A música 10 Leis com Sara Sabará. Paz para você. Deus deu a Moisés 10 leis para sermos fiéis. Deus deu a Moisés 10 leis para sermos fiéis. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. Não tomar seu santo nome em vão. Guardar domingos e festas. Honrar papai e mamãe. Não matar, não pecar, contra a castidade. Não roubar, não falar mentira. Não desejar a mulher do próximo. Não desejar o
para sermos fiéis. Deus deu